Eu já ministrei essa mensagem uma vez, mas hoje o Espírito Santo trouxe ao meu coração a importância, novamente, de tocarmos nesse assunto. O tema dessa mensagem é o estilo de uma vida rendida. Diga comigo, o estilo de uma vida rendida. Jeremias capítulo 7, versículo 22. O texto diz assim: porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que nessa noite o Senhor possa abrir entendimento, Senhor, da tua igreja, acerca dessa palavra que será ministrada, Pai. Que possamos compreender, Pai, assim como diz o salmista: abram-se, ó portais, abram-se, ó correntes, quebrem-se, ó correntes, para que entre o Rei da Glória. Que o nosso entendimento, Pai, possa ser aberto nessa noite, para compreender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, e ministrar aos nossos corações. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, desde Adão nós vemos então que Deus, Ele nunca quis sacrifícios, né? Você vai ver quando Deus ele cria o homem, Ele dá ao homem uma determinação. Ele vai dizer assim: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos que tem nesse jardim, exceto da árvore que está no centro. Mas em determinado dia, Adão estava tranquilo, bem tranquilo, e aí Deus decide mandar um presente para ele chamado Eva, né? E a partir daquele dia a vida do homem nunca mais foi a mesma, né, irmãos? Estou brincando. Mas a Bíblia diz que um dia Adão ele desobedece aquilo que o Senhor havia ordenado a ele, come daquele fruto. Mas como todas as demais vezes, a Bíblia diz que ao entardecer do dia, o Senhor descia naquele lugar para ter um relacionamento com Adão. No dia do pecado, o Senhor também desceu para ter com Adão. A Bíblia vai dizer que entardecendo o dia, o Senhor ele desce até o jardim e começa a perguntar a Adão: aonde está você? Adão, aonde está você? E eu acredito que Deus, pastor Joel, possa ter insistido algumas vezes nessa pergunta: Adão, aonde você está? E Adão ele dá uma resposta ao Senhor. Ele não diz assim: Senhor, eu estou trabalhando. Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me incumbiu. Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer de mim. Não, não, não. Ele diz assim: Senhor, eu me escondi. E me escondi porque tive medo. Diga comigo, medo. Você não vê um Deus que pedia de Adão algum sacrifício. Você viu um Deus que pedia do Senhor obediência. Diga comigo, obediência. Falava esses dias para alguns amigos que um dos critérios aplicáveis à salvação não é confessar o Senhor como nosso Salvador, é confessar o Senhor como nosso Senhor. Porque se eu tenho um Senhor, o que eu devo a esse Senhor? Obediência. E Jesus diz assim, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos no seu coração e os obedece. Então um princípio elementar para a salvação não é confessar o Senhor como seu Salvador, mas confessá-lo como seu Senhor, obedecê-lo, e a sua obediência ao Senhor promove em ti salvação. Quantos estão entendendo? Então Deus, desde o princípio, você vai observar que Ele não quis dar ao homem a lei, Ele quis do homem relacionamento. Ele quis do homem obediência. Em Êxodo 19, você vai observar que quando Deus chama Moisés para conduzir o povo do Egito à terra prometida, o Senhor dá uma ordem: Moisés, pegue o povo e conduza a um determinado lugar. Êxodo 19, a Bíblia vai dizer que Deus chama o povo para ter relacionamento com eles. Deus falava no Monte Sinai. Então, irmãos, era uma média de mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam sendo conduzidas do Egito até a terra prometida. Imagine você, Deus preparando um auditório para 3 milhões de pessoas, e de repente
na hora de subir, o povo chega a Moisés e diz assim: Moisés, vai você em nosso lugar, e aquilo que o Senhor nos ordenar, nós vamos obedecer. Eu imagino Moisés chegando naquele lugar santíssimo, onde Deus se revelava, irmãos. Aquele monte de cadeira colocada, e de repente só Moisés na primeira fileira. No finalzinho chegou Josué e Caleb, mas só Moisés como líder do povo. E Moisés foi ouvindo as coisas que Deus queria do povo, mas de repente o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, se o povo acha que pode obedecer o que eu estou mandando, sem ter aquele que está mandando, diga a eles que a partir de hoje, quem chegar perto do monte morre. Porque eu e você, nós temos um hábito muito grande, e que também é muito feio. Nós acreditamos que nós podemos obedecer o que Deus quer que nós obedeçamos, sem ter o Deus que nos manda obedecer. Talvez a nossa vida, a minha vida, a sua vida, muitas vezes tem sido pautada somente em uma obediência a Deus, sem ter o Deus que ordena aquilo que precisa ser obedecido. E Deus, irmãos, Ele jamais quis trazer lei ao homem. A lei, ela veio para mostrar para o homem o quanto o homem é insuficiente e incapaz. O quanto do que o homem, sem a presença de Deus, sem o Deus que quer relacionamento, ele é incapaz de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E eu concluo: se o homem fosse suficiente, Jesus não precisaria ter vindo como propiciação dos nossos pecados, irmãos. Se o homem fosse capaz de obedecer tudo aquilo que a lei manda, Jesus não precisaria ter vindo como propiciação dos nossos pecados. Mas Ele veio, se sacrificou por nós, para restaurar relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Falei aqui, na hora da oferta, que o salmista Davi, quando peca, ele diz, né? Não te deleitas o Senhor e sentes prazeres em sacrifícios humanos. Mas o Senhor não rejeita um espírito contrito e um coração quebrantado, porque é somente um espírito contrito e um coração quebrantado que tem o poder de se relacionar com Deus Altíssimo. Deus, Ele não fala com alguém que não está disposto a ouvi-lo. Deus não fala com alguém que não se coloca nesse lugar de disposição a ouvi-lo. Irmãos, não basta nós obedecermos aquilo que Deus manda, sem termos intimidade e relacionamento com o Deus que manda. Quantos estão entendendo? Diga assim: eu preciso. Diga mais forte: eu preciso compreender que o Senhor quer que eu obedeça, mas quer que eu me relacione. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 8, versículo de número 25. Aleluia. Se você achou, diga assim: todas as minhas contas serão pagas. Você que não achou também, diga isso, irmão, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá? Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que nós façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, então, para que sacrifiquemos ao Senhor o nosso Deus, como Ele nos disser. Querido, observe, esse cenário, Moisés ele pede a Faraó para poder retirar o povo
para adorar ao Senhor, para sacrificar o seu Senhor. O texto continua dizendo, 28. Então disse Faraó: deixa-vos ir, para que sacrifices ao Senhor vosso Deus no deserto, indo, mas não vá longe. Então o primeiro impedimento que Faraó colocou é que se eles quisessem sair para adorar, eles não poderiam sair do Egito. Que se eles quisessem adorar, eles tinham que adorar ali, sem romper com o sistema de Faraó que existia naquele lugar. A aplicação que eu e você podemos colocar aqui é que se nós tentarmos adorar a Deus sem separarmos do mundo, que é o lugar onde eu e você estamos, nós vamos continuar nas mesmas práticas do pecado e da desobediência. Eu sempre digo que Faraó, para mim, a maior representação de Faraó em nossos dias é Satanás. Então quando você diz em oração, em consagração, em jejum, você acha mesmo, irmão, que Satanás ele quer que você saia da sua zona de conforto? E esse foi o primeiro impedimento que Faraó colocou, André. Querem adorar, adorem, mas não saiam daqui, fiquem no meu campo de visão. Se eu e você não rompermos com os ambientes em que estamos, nós não vamos vencer as limitações e os pecados que temos. Quantos aqui estão entendendo? Então a primeira coisa que Faraó disse é: fiquem na terra. Mas o texto continua, versículo 28. Pode voltar para nós. Então lhe disse Faraó: fiquem aqui. Agora, então veja, o primeiro impedimento que nós vemos de Faraó é que ele não queria que o povo fosse muito longe. Mas agora Faraó ele coloca uma segunda limitação. Ou melhor, o primeiro impedimento é que o pessoal não saísse do Egito, Mas aí Faraó agora ele coloca um segundo impedimento, que é o verso 28, que lemos justamente. Ele permite uma saída parcial. O que para aquele povo que queria adorar o Senhor, limitaria uma entrega total de adoração a Deus. Quantas vezes eu e você, nós estamos dispostos a adorar, mas não tudo? Muitas vezes nós confiamos uma parte do Senhor, da nossa vida ao Senhor, mas algumas determinadas partes não. E uma obediência que não é completa é desobediência. Uma obediência que é parcial é desobediência. Uma obediência que não é íntegra, que não é completa, ela é desobediência. Ou nós obedecemos em todas as áreas e agradamos ao Senhor, ou nós obedecemos em algumas e outras não, e nós estamos desagradando a Ele. Você é amado por Deus, mas nem sempre as suas atitudes são agradáveis a Ele. Quantos aqui estão entendendo? Aplicando essa segunda limitação que Faraó coloca de não deixar o povo muito longe, é de pessoas que têm um compromisso raso com Deus. Onde as pessoas tentam até de alguma forma servir ao Senhor, mas estão presas a velhas influências, a velhos hábitos, e que não tem nenhuma profundidade espiritual. Nós não podemos, irmãos, se mover sem buscar essa profundidade espiritual para com o Senhor, porque é ela que vai sustentar o nosso relacionamento com Ele. Quantos aqui estão compreendendo? Agora coloca para a gente, por gentileza,
o texto de Êxodo, capítulo 10, versículo 11, e nós vamos observar aqui agora uma terceira objeção de Faraó para esse povo que queria sair do Egito para adorar. O texto diz assim: não será assim. Agora, então, ide vós, quem? Diga comigo, homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. O terceiro impedimento que Faraó coloca na adoração aqui agora é que vá somente os homens. E isso excluía as mulheres e as crianças, ou seja, dividia a família. Faraó sabia que se ele tocasse no fator da família adorar junto, aquilo impediria a adoração deles de chegar até o Senhor. E aqui nós estamos falando de um princípio muito sério, que é a tentativa de quebrar o princípio da adoração em família, onde só uma parte da casa busca Deus, e isso enfraquece a unidade espiritual do lar. Essa foi a terceira investida de Faraó. Por isso, irmãos, eu quero te encorajar a ter olhos espirituais para coisas que eu e você estamos vivendo. Nem tudo que nós estamos vivendo está no mundo físico. Nem tudo que nós estamos vivendo tem soluções humanas. Muitas das vezes nós temos que quebrar o nosso coração, compreender que Deus está nos chamando para um relacionamento tão profundo com Ele, mas esse relacionamento não pode ter nada que nos impeça. E qual que é a tentativa de Faraó nesse cenário? Diga comigo, impedir a adoração. Diga mais forte, impedir a adoração. Qual é o intuito de Satanás hoje, nos nossos dias? Diga comigo, impedir a adoração. E ele vai usar, irmãos, todas as ferramentas que tiverem ao alcance dele. E o diabo, ele é tão sujo, que muitas vezes ele ataca no mundo físico. E glória a Deus, porque no mundo físico a gente consegue ver que ele está atacando. Mas quando ele ataca no mundo espiritual, eu e você não temos discernimento na maioria das vezes de compreender que é um ataque dele, porque nós não estamos prezando por aquele relacionamento de intimidade que ele quis com Adão quando ele desceu no Éden. Aí ele ataca na sua mente com medo, dizendo: não, você não é capaz. Adão, cadê você? Adão, onde é que você está, meu filho? Adão, eu te amo tanto que, assim como todos os demais dias, eu estou descendo aqui para me relacionar contigo, Adão. Aonde você está, Senhor? Eu me escondi, porque tive medo. Porque eu pequei, e o pecado produziu em mim medo. Porque eu pequei, e na brecha que eu abri, eu deixei Satanás entrar e se andar com aquilo que eu e o Senhor estamos construindo há tanto tempo. E a verdade é que eu e você, nós negociamos por coisas pequenas aquilo que estamos construindo com Deus há tempo. E nós abrimos brechas. O inimigo vem. E ele consegue se andar. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Então agora Faraó, ele coloca uma objeção, dizendo que vá somente os homens, que fiquem as mulheres e as crianças. Malaquias 4:6 diz assim: e naquele dia então, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Faraó sabia que enfraqueceria aqueles homens, mas mais que isso, que ele enfraqueceria aquelas mulheres e aquelas crianças que ficariam enquanto os homens fossem adorar. Satanás também sabe nos dias de hoje que quando o coração dos filhos não são convertidos aos pais, e o coração dos pais convertidos aos filhos, ele vem e fere a terra com maldição. E você sabe o que é maldição? Diga assim comigo: o que, pastor? Diga mais forte: o que, pastor? É quando o mal ele entra em ação na tua casa. É quando o mal entra em ação nas tuas finanças. É quando o mal entra em ação na sua família. Você vai ver o apóstolo Paulo falando em determinados contextos ali, a igreja de Corinto, que por causa de falta de pais e mães espirituais, aquele avivamento estava acabando. Satanás sabe que se ele mexer na estrutura, ele consegue colocar o mal dele em ação. Quantos estão compreendendo? Só que Faraó, irmãos, ele é igual ao diabo. Ele não se dá por satisfeito na primeira, na segunda ou na terceira, né? Eu digo que o Satanás, Marcelo, ele é igual um advogado. Ele vive caçando brecha onde ele pode achar uma defesa ou aplicar alguma coisa. E Faraó, ele não parou por ali. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Diz assim: veja, irmãos, Faraó por 3 vezes tentou impedir o povo de ir. E nas 3 vezes Moisés, cheio do relacionamento com Deus, disse: não. Se você acha que nós vamos negociar o que você está pedindo para nós, você está enganado, querido. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você olhe para Satanás e diga assim: olha, Satanás, se você acha que eu vou negociar o que você está pedindo de mim para adorar o Senhor, eu não estou disposto. Eu não negocio com o inferno. Eu não negocio com a serva. Eu não negocio com o Faraó. E mais uma vez, Faraó, ele tenta contra o povo. E agora ele vai dizer assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: podem ir, sirvam o Senhor, mas então deixe as vossas ovelhas, as vossas vacas, mas leve com vocês as crianças e as mulheres. E aí Moisés responde assim a Faraó: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? Faraó sabia, Cauê, aqui, que se eles estavam indo adorar, o que é adoração? Diga comigo: entrega. Diga mais forte: entrega. Faraó queria segurar com eles, pastor João, aquilo que eles iam ofertar diante do Senhor. Faraó estava tentando reter, Ana, aquilo que eles iam entregar diante do Senhor. E Moisés falou assim: você está enganado. Nós não estamos dispostos a abrir mão de nada, porque nós não negociamos com você. O impedimento aqui é que então Faraó, ele permitia a saída do povo, não precisava ser perto, mas o povo não podia levar recurso nem posse. E como que nós aplicamos isso? Isso significa que o inimigo, ele pode até permitir em algumas vezes e querer que nós sirvamos a Deus, mas ele vai querer na maioria das vezes que nós façamos isso sem ofertar, sem consagrar, sem entregar ao Senhor os nossos talentos e recursos, aquilo que nós temos de valioso.
Analise e veja você que esses empecilhos que Faraó coloca, e Faraó, simbolizado aqui por Satanás, tenta impedir uma adoração completa e verdadeira, colocando limites à nossa entrega ao Senhor. Mas Moisés, ele sabia que Deus, ele não queria só adoração, mas ele sabia que Deus queria adoradores. Existem adoradores aqui nessa noite. Existem homens e mulheres que estão dispostos a encarar o inferno, a dizer não a Faraó, a dizer não ao império das trevas, e sim aquilo que Deus tem. Nessa noite o Senhor está descendo neste lugar e dizendo assim: Adão, aonde vocês estão? Evas, aonde vocês estão escondidos? Não tem problema. A Bíblia diz que Elias, depois de guerrear contra os profetas de Baal, ele sobe até uma caverna, se esconde, mas existe alguém, um anjo do Senhor, que desce até ele e diz assim: Elias, come e bebe, porque igual a você existem outros, levanta desse vale. Elias estava tomado por um sentimento, talvez psicologia diria hoje como uma depressão. Mas aquele anjo diz assim: Elias, você não tem direito. Levanta, come, bebe. E vamos voltar para esse lugar de relacionamento. E vamos voltar para esse lugar de relacionamento. Eu quero concluir essa mensagem, essa curta mensagem. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: você morreria por Jesus hoje? Quantos aqui morreriam por Jesus? Seja sincero, irmão, se você não morreria, não precisa levantar a mão. Porque às vezes muita gente pensa que a gente tem muito a perder, não é verdade? Mas se eu disser para você que Jesus não quer que você morra por Ele, porque mais difícil do que morrer para Jesus é viver para Ele. Paulo aos Filipenses vai dizer assim: poderia eu hoje entregar a minha alma ao Senhor e o Senhor me recolher, mas não é proveitoso para a igreja, porque ainda entendo que tenho muito a fazer. Sabe, talvez você chegou aqui numa morte espiritual, dizendo: meu ministério acabou, não tenho mais nada para fazer. Ah, querido, talvez você chegou aqui disposto a parar, ou talvez você já parou, e Jesus está dizendo para você assim: que o seu coração seja como o de Paulo. Ainda existe uma missão, ainda existe um povo que conta com você, ainda existe um Espírito Santo que te considera como alguém que está para auxiliá-lo naquilo que tem a ser feito. Paulo poderia ter entregue a sua alma ao Senhor, mas ele diz assim: por amor de vós. Por amor de vós. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui, Maria? Ele estava dizendo assim: olha, o céu pode esperar. Irmão, sabe qual que é o tempo que você vai passar na eternidade, se você morreu, se Jesus voltar? Você sabe a quantidade de tempo que é lá? Uma eternidade, irmãos.
ou você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo com Jesus, irmãos. Mas aqui na terra talvez vai chegar aí nos 80, 90, e olha lá, irmãos. Jesus conta conosco. Jesus quer se relacionar conosco, porque eu acredito que assim como ele tinha para Adão, Adão talvez foi o primeiro homem que pecou, o primeiro homem a ser feito, mas estamos aqui hoje, apesar do pecado dele, mas foi por intermédio dele. Existem pessoas que contam com você, apesar do seu pecado, irmãos. Existem pessoas que contam com você apesar daquilo que você viveu, apesar da tua história difícil, apesar do seu dia mau, apesar das frustrações que você teve na vida. Existem homens e mulheres que olham para você e dizem assim: olha, eu preciso de você. Você é um instrumento de Deus na minha vida. E é por isso que Deus, Ele queria que aquele povo adorasse a Ele. Ele queria relacionamento com aquele povo, justamente porque era através daquele povo que todo o povo do Egito ia ser liberto, ia ser entregue das mãos de Faraó. Deus, Ele não quer somente que você obedeça uma cartilha de mandamentos, irmãos. Deus é alguém que quer relacionamento contigo. O mais precioso do Evangelho é poder se relacionar com um Deus que nos ama, mas que nos ama de uma forma tão grande, que Ele nos espera no mesmo lugar onde nós deixamos Ele da última vez. Falava para uma pessoa hoje de manhã, e a gente falando sobre oração como primeira parte do dia, falei assim: já parou para pensar que quando nós não oramos pela manhã, o Espírito Santo fica naquele cantinho da cama, esperando a gente como todas as outras manhãs quando a gente vai lá? Para se relacionar com Ele, para buscar essa intimidade com Ele. Diga assim comigo: o som mais bonito. Diga como profeta, irmãos. Diga: o som mais bonito diante de Deus é o silêncio de uma vida rendida em santidade. E é isso que Deus quer de cada um de nós nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar.